Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar de adulto Ney, jovem Ney, adolescente Ney, vamos falar de Neymar, né? A passagem melancólica de Neymar no Santos nesses 6 meses. O que a gente pode tirar de bom ou de ruim dessa passagem dele, tá? Mas antes eu peço que você, por favor, curta, compartilhe, se inscreva, tá? E comente no canal também para dar um engajamento pra gente. Esse fim de semana, eu, por alguns motivos, né, resolvi descansar, porque quando você acompanha jogos 24 horas, às vezes você cansa. E por mais que eu estava descansando, eu também estava vendo o jogo. E ainda assim teve tanto assunto, tanta coisa para falar que eu adiei o meu descanso, né? Abri mão para poder falar um pouco aqui para vocês, tá? O planejamento era eu ficar pelo menos aí mais uns 2 dias descansando um pouco. Mas a gente teve Neymar, a gente teve Abel, a gente teve o sorteio da Copa do Brasil, da Libertadores, a gente teve a situação do São Paulo e do Corinthians, o Inter desmanchando, o Cruzeiro subindo de produção, teve tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o descanso foi embora, tá? O descanso, o planejamento foi tudo embora. Então, vamos falar sobre o Neymar, vamos exemplificar algumas coisas que aconteceram, porque nesse último domingo o Neymar teve talvez a sua última partida pelo Santos. Tá? O Santos enfrentou o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1-0 e o Neymar ele está automaticamente ligado a esse revés que o Santos teve por conta da expulsão que ele teve. E antes de poder comentar qualquer coisa a respeito no vídeo, o vídeo não é sobre o jogo, tá? O vídeo é mais sobre a questão do Neymar e principalmente sobre o contrato dele com o Santos. Eu fui até dar uma olhada no jogo de novo para entender algumas coisas. Tá? Não só pela questão futebolística, pela questão de jogo, pela questão de esquema, mas por uma questão humana, psicológica, emocional, para entender algumas nuances do comportamento do Neymar. E, cara, eu não consigo entender, tá? Não consigo entender, não consigo ter, talvez, né, o espectro, entender o cenário que o Neymar se colocou, porque realmente é de outro mundo que o Neymar fez. A passagem do Neymar ela começa em janeiro desse ano. O Santos esperava captar muitos recursos, aí separa um valor que, na minha visão, não condiz com nenhum clube brasileiro pagar isso, para nenhum jogador. Tá? A gente está falando aí só de salários 4 milhões e 100 mil, é muita coisa. Principalmente para o Santos, que tinha acabado de subir de uma segunda divisão. O Santos traz o Neymar ele não consegue jogar, o Neymar tem lesões, o Neymar tem problemas físicos, e além das lesões e dos problemas de ordem física que ele tem as decisões dele, e tem um momento que o Neymar começa a falar e se expor de uma forma que não dá. O Neymar não é nenhum garoto. Tá? Ele tem 33 anos, ele vem pra cá no auge dos seus 33 anos e ele curte carnaval, ele curte férias, ele tem todos os problemas. O Santos até agora jogou, tá, mais de 30 jogos na temporada. Mais de 30 jogos na temporada. Levando em conta amistosos e jogos oficiais. O Neymar, até o momento, ele joga 12 jogos na temporada. Ele tem 3 assistências e 3 gols. Ele tem um gol de escanteio, tá, contra a Inter de Limeira. Ele tem um gol de falta contra o Bragantino. E ele tem um gol de pênalti. Ou seja, com bola rolando, o Neymar não tem gol. Ele tem 3 assistências. Tá? E são 6 participações em gols em 12 jogos, dá 0,5 de participação. Se tivesse um cara ganhando 800 mil, 900 mil, eu acho que valeria até a pena dizer, olha, ele jogou pouco, mas o pouco que ele jogou, ele entregou. Só que a gente está falando de um cara que custa 4 milhões.
Neymar ganhando 4 milhões era para ter números estratosféricos. Óbvio que ele não ia ter. Ele ia precisar de um elenco, de um time, de um entorno do lado dele que o potencializasse também. Porque não adianta a gente esperar, e isso eu digo pro torcedor, que o Neymar somente ele potencialize o resto. Ele também tem que ser potencializado por qualificação do lado dele. Isto posto, tá? Isto dito, vamos falar um pouco sobre o jogo desse domingo. E quando eu digo sobre o jogo desse domingo, é sobre a papagaiada que ele fez. Uma coisa que eu tenho percebido, tá? Eu não sou um grande defensor do Neymar, não sou um hater dele. Mas eu também não sou um grande defensor. Não esperem que eu fique defendendo o Neymar, como eu vejo alguns veículos de mídia, que o Neymar é isso, ele é maravilhoso, o Neymar é o nome do ex. Não. Tá? O Neymar hipotético, como o pessoal fala, o Neymar hipotético morreu. E morreu já tem uns 5, 6 anos. Tá? A gente não vê esse Neymar hipotético. E eu fui dar uma olhada no jogo, de novo até, para ver se eu conseguia enxergar um cenário que talvez o Santos não dependesse do Neymar para bater no Botafogo. O Botafogo, até o momento, tá, 10 rodadas anteriores, ele não tinha feito um gol fora de casa no Campeonato Brasileiro. Nenhum. Tá? O Botafogo não tinha ganho nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, não tinha feito nenhum gol. Fernando, você esperava que o Santos ganhasse esse jogo? Pra ser bem sincero, eu não esperava o Santos ganhando esse jogo. Pra mim era um jogo que o Santos empataria. Porém, conforme foi acontecendo, conforme o jogo vai passando, o Santos ele teve um ótimo comportamento. E olha que o treinador, né, o Kleber Xavier, fez alguns movimentos que eu meio que não entendi. Principalmente colocar o Escobar do lado direito, por exemplo. Mas independente disso ter acontecido, a gente teve o John fazendo ótimas defesas. A gente teve o David Ricardo, o zagueiro, tirando uma bola em cima da linha. A gente teve uma bola na trave do lado do Santos. A gente teve o Santos amassando literalmente o Botafogo. Tá? O Santos estava imprensando o Botafogo. Aí o Neymar vai e faz a besteira de tomar o cartão amarelo. Né? Primeiro cartão. Não vou falar nada porque o Neymar é um meio atacante, então tem certas jogadas ali que a gente não... eu mesmo cobro que o atacante ele tenha que ter um posicionamento de auxiliar na marcação, de ajudar, de recompor, mas também quando o atacante vai recompor, e isso exige uma veia de marcação, ele vai fazer besteira também uma hora porque ele é atacante. Se ele fosse marcador, ele seria volante, tá? Mas há de se entender. Foi besteira, mas há de se entender. Até o momento que o Neymar ele toma o cartão vermelho. E assim, quando o Neymar toma o cartão vermelho, é uma das coisas mais idiotas que eu vi na vida, cara, tá? E olha que eu vi muita cagada, vi muita besteira por parte de jogador. O Neymar ele tá em um momento no momento do jogo, tá? Que a gente tem 50 câmeras em cima do jogo. Não tô nem falando do Neymar, a gente tá falando do jogo. Então você tem câmeras de tudo quanto é ângulo diferente, tá? De tudo quanto é lado diferente. Você tem a câmera do VAR, você tem todo tipo de câmera. E não é uma mão, quando o Neymar coloca a mão de forma deliberada na bola, não é uma mão que ela bateu na mão do Neymar ou foi um reflexo alguma coisa. Não, o Neymar ele estica a mão em direção à bola para se beneficiar do lance. Pela regra, quando você utiliza, tá, de ato ludibriatório, tá, quando você quer ludibriar a arbitragem com um meio ilegal, é para cartão amarelo, tá? A regra informa isso, a regra denota essa questão. E foi o que o Neymar fez, ele tentou utilizar o bração lá, esticou a pata para poder fazer o gol, porque se ele vai com a cabeça, talvez ele até não alcance, ou talvez alcance, não sei, mas foi assim, algo totalmente idiota, totalmente infantil da parte dele. Porque qualquer câmera que pegasse o ângulo ia dizer, olha, é pra expulsão. É pra expulsão. E aí ele deixa o Santos na mão. O Santos acaba sendo imprensado. Até entendo, não vou dizer que foi burrice do treinador, porque ele recua as linhas, porque ele já estava com um a menos. Ele não ia pra cima do Botafogo com menos corpo, com um a menos. Acho que ele tentou segurar o empate. E no lance fortuito, o Arthur achou um gol. Tá? Para o Santos,
dentro do campeonato é muito complicado, porque no ano do rebaixamento, nessa mesma rodada, o Santos estava com 13 pontos. Em 11 rodadas o Santos tinha 13 pontos. Hoje o Santos tem 8. Hoje o Santos tem 8. E poderia ser menos, tá? Poderia ser menos, mas o Santos está com 8. Vou até deixar aqui o card. Depois do jogo, o Neymar ele vai e pede desculpas, né? Ele informa realmente que a derrota tá na culpa dele, tá nas costas dele, porque na vontade, né, no ânimo de querer algo mais, de querer auxiliar, de ajudar o Santos para poder sair dessa situação, ele acabou se enervando e colocou a mão na bola, fez uma besteira. Errar é do jogo, tá? Pode ser o Neymar, pode ser o Ronaldo, pode ser o Pelé. Errar é do jogo. Você entender e assumir que errou, não só é do jogo, como é da vida, você assumir seus erros. Até aí tudo bem. Até o Neymar falar da arbitragem. E assim, quando eu fui ver o jogo de novo, fui dar uma olhada no jogo de novo, eu fui ver as nuances fora do futebol. Eu fui ver o comportamento do árbitro, eu fui ver o comportamento do Neymar, eu fui ver algumas coisas. É nítido, tá, que o Neymar ele não quer mais jogar. Ele não quer jogar. Ok? Ele não tá mais afim, ele não tá apontado pro céu. Sabe? Como o professor Luxemburgo falava, tem que estar apontado pro céu. Não tá mais apontado pro céu. O Neymar não tá mais jogando por prazer, por tesão, por gosto. Tava lá porque tinha que estar. Era só mais um compromisso, talvez. E isso demonstra o quão é melancólica a passagem dele pelo Santos. Porque o Neymar hoje, ele não tem mercado lá fora. O Neymar não tem mercado no primeiro escalão da Europa. Ele não tem mercado nem no segundo escalão da Europa. Tá? E a situação do Neymar acaba se mostrando complexa, complicada, porque o Neymar vai tentar com o Santos, da mesma forma que o Santos vai tentar com o Neymar, uma extensão do contrato para mais 1 ano e meio. O Neymar quer jogar a próxima Copa do Mundo e ele precisa de, com o perdão da palavra, um trouxa para ser a barriga de aluguel do Neymar, tá? É simples. Amigão, então eu tenho que estar em atividade, preciso de um trouxa aqui. Foi o que o Ramos Rodrigues fez com o São Paulo até, né, meados do ano passado. O trouxa no ano passado foi o São Paulo com o Ramos, o trouxa é o Santos desse ano com o Neymar. Por quê? Porque o Neymar não consegue jogar na Europa. O Neymar não consegue jogar na Arábia Saudita, no Catar, porque ele acabou de sair de lá. Foi visto. O Neymar teve 16 jogos lá. Então, praticamente o cenário que o Neymar pode entregar, que o Neymar pode jogar, é México, Estados Unidos. E vamos até diminuir. É CONCACAF ou Brasil. Oriente Médio? Acho que não. Ásia? Ninguém na Ásia vai pagar o que o Neymar ganha. Entendeu? Europa? Muito menos. Se for para o Neymar sair para ir para a Europa, ele vai para um Celta de Vigo, ele vai para um Girona, ele vai para um Osasuna, ele vai para um Bournemouth. E ele não quer isso. Entendeu? Ele não quer. Ele quer estar aqui. Ele quer ter a vida boa dele, ter as garantias dele e jogar a próxima Copa. Para o Santis, para o Neymar, né? Para o Neymar, jogador, eu acho que a passagem é melancólica, mas talvez o Neymar nem quisesse vir, nem quisesse, sabe, ele talvez esperava outra coisa, ele esperava que o Santos enxergasse essa volta como algo maior, mais robusto, mas para o torcedor doeu a volta do Neymar no final, porque o torcedor esperava algo. Talvez o torcedor não esperava que o Neymar fosse ou campeão ou o melhor jogador do Brasil aqui, ou talvez que houvesse um Santos campeão da Libertadores. Mas o Neymar não entendeu é que muito torcedor do Santos imaginou com a volta do Neymar a guinada para um novo Santos, para um momento de um novo Santos, um novo time, um novo olhar sobre a gestão do Santos. E isso, pelo contrário, tá? A gestão piorou, olhou mais para baixo ainda. E isso torna a volta do Neymar, a passagem do Neymar tão, como que eu posso dizer, melancólica. Não tem desculpa para defender ou definir a passagem do Neymar. Quanto ao Neymar, ele tem a livre escolha do que ele quiser e puder fazer. O Neymar, ele decide se vai ficar no Santos, se ele vai embora. Ele não tem que estar aqui obrigado. E também não tem que estar aqui por negociata, como muita gente falou da questão do Neymar pai.
Mas o que o Neymar tem que entender é que ele não pode ficar aqui para ficar devendo favor pro torcedor do Santos. O torcedor do Santos já tá machucado o suficiente por coisas que o Neymar pai falou, que o próprio Neymar falou. E assim, se for para manter uma volta que é danosa à instituição e danosa ao torcedor, a melhor coisa que o Neymar pode fazer para ele mesmo e pro torcedor que ainda guarda um pouco de respeito e carinho por ele é ir embora. Quero muito ver como vai ser essa questão do Neymar com o Santos. Quero muito ver como que o Santos vai olhar para essa pausa, como que o Santos vai olhar para o contrato do Neymar, se vai estender, se não vai estender. Mas eu gostaria de ver com que nuance as coisas vão andar para o Santos. Porque do jeito que tá, o Santos ele não consegue manter o Neymar. Tá? Eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre o assunto, o que vocês gostariam de falar sobre o assunto. Peço que vocês deixem aqui o comentário de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente chegar à base de 200 inscritos. Estamos chegando, tá? Já batemos os 150. Então vamos, que amanhã a gente tem mais, muito mais assunto ainda. A semana tá lotada de assunto para vocês. Por hoje eu me despeço.